E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que apareceu na minha timeline no Facebook, dizendo o seguinte, que o Estado era responsável pela favela, pelas favelas. Pensando um pouco sobre o assunto, eu cheguei à seguinte conclusão, que não é tão assim, não tá tão errado falar isso daí não. Por quê? Porque para e pensa, o que define o preço de um bem no mercado? Né? Oferta e demanda. Correto? Então, quer dizer, você tem aqui oferta de apartamentos, de casas para alugar, etc. Né? E você tem uma demanda aqui por moradia. Aí, onde essas duas curvas aqui se encontram, né? Você tem a quantidade aqui que você deve ter visto como que é asterisco, né? E o preço estabelecido aqui no mercado. E aí, o que acontece? Naturalmente, como praticamente tudo na nossa economia tem interferência do governo, de que forma que o governo interfere aqui nessa oferta e nessa demanda? É mais ou menos o seguinte: eu falo por experiência própria, tenho conhecidos que passaram por isso, de ter alugado um imóvel e a pessoa não ter pago e ter demorado mais ou menos uns 6 meses até conseguir reaver o imóvel para poder alugar novamente. Então, quer dizer, o governo tem toda uma regulamentação que impede a pessoa de ser despejada por falta de pagamento, por exemplo. Tem toda uma dificuldade, tipo assim, a pessoa não pagou esse mês, né? Não é no dia seguinte que ela vai ser despejada por não ter pago o aluguel para você. Naturalmente, tudo isso daí tem um custo e tem um tempo até você conseguir rever o imóvel. E aí, um daqueles 10 princípios de economia que a gente vê no livro do Menkyo, que é muito famoso aí na graduação, diz o seguinte, que as pessoas reagem a incentivos. Então, quer dizer, a intenção do governo, às vezes até é boa, né? Quer dizer, de proteger os mais vulneráveis, proteger as pessoas mais pobres, tá certo? Tornando o processo de despejo mais difícil. Né? Às vezes a intenção é boa. Então, quer dizer, no fundo, o governo quer proteger o pobre. Mas será que ele está protegendo mesmo? Quando ele não deixa ou quando ele torna difícil o despejo? Vamos ver o que acontece. Então, quer dizer, temos aqui oferta e demanda, né? Tá certo? Agora, é difícil você despejar ou você rever o seu imóvel caso a pessoa não pague o aluguel. O que vai acontecer? Essa demanda aqui, tá certo? Ela vai ser deslocada. Deslocada por quê? Porque sabendo da dificuldade de reaver o imóvel, as pessoas não vão alugar para qualquer um. Elas vão exigir fiador, tá certo? Não é normalmente o que acontece? Elas vão exigir fiador, elas vão exigir contrato, elas vão exigir um atestado de riqueza, se for preciso. Né? Eu já tive muita dificuldade de alugar imóvel, por exemplo, em Maringá, porque dependendo da imobiliária, você tinha que provar que você era rico para poder conseguir um aluguel. Então, quer dizer, todas essas exigências, elas vão expulsar as pessoas mais vulneráveis desse mercado. O que vai acontecer então com essa curva de demanda? Ela vai ser deslocada para cá. Opa, vai ser deslocada. Tá certo? Essas pessoas vão ser expulsas do mercado porque elas não têm fiador. Tranquilo? Não tem fiador, elas não têm condições de provar que são ricas, elas não vão conseguir alugar. Tá certo? O que vai acontecer então com o mercado de imóveis? O que vai acontecer com o mercado de imóveis é o seguinte: você tinha uma quantidade aqui em que é asterisco, tá certo? E agora você tem uma quantidade aqui que é linha, o preço era esse, ele vai ficar mais baixo, tá certo? Mais baixo para quem conseguir provar que tem condições de pagar o aluguel, fiador, etc., contrato imobiliária e tudo mais. Tranquilo? Então, quer dizer, para onde que essas pessoas foram? Essas pessoas que foram expulsas do mercado? Elas foram para o mercado informal, tá certo? No outro mercado. Elas não estão mais nesse mercado aqui. Agora, nesse mercado, elas não têm garantia nenhuma, tá certo? São as moradias irregulares, são as invasões, tá certo? Elas vão precisar morar, todo mundo precisa morar em algum lugar, tranquilo? Então, quer dizer, se elas forem expulsas desse mercado aqui formal, elas vão demandar a moradia em outro mercado, em outro lugar, tá certo? Só que quais as condições desse outro mercado? Essa aqui é a questão. Tranquilo? Então, quer dizer, do ponto de vista, né, qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é o seguinte, é que o governo quer ajudar, né, eu não sei, provavelmente essa deve ser a intenção, é ajudar os mais pobres.
Ao tentar ajudar os mais pobres, eles expulsam os mais pobres do mercado. Aqueles que ficaram no mercado, que são as pessoas mais ricas, que conseguem comprovar fiador, etc., contratos e tudo mais, elas são beneficiadas, tá certo? Então, quer dizer, o governo tenta ajudar os mais pobres e quem que ele acaba ajudando? Os mais ricos. Por quê? Porque quando essa demanda vem para cá, esses que ficaram no mercado, que são os mais ricos, agora eles vão pagar um aluguel mais barato. Você imagina se todas as pessoas que estão na favela demandassem aluguel no centro de uma cidade grande ou nos bairros? O que, que iria acontecer com o preço do aluguel? Ele iria subir, naturalmente. Então, quer dizer, o governo tenta ajudar os mais pobres, ele expulsa os pobres do mercado, ele deixa um preço mais baixo para os ricos poderem alugar seus imóveis, ele coloca esses pobres no mercado informal, onde eles não têm garantia nenhuma, tá certo? Que é em cima de região de risco, que pode desabar, desmoronar a terra, que as pessoas podem morrer, coloca essas pessoas na favela, etc., simplesmente porque ele estava tentando, na verdade, ajudar essas pessoas, tornando o processo de despejo mais difícil, tá certo? É um negócio irônico, né? A economia é cheia de ironia mesmo. Tranquilo? Espero ter ajudado aí. Se tiver alguma questão ou quiser comentar aí embaixo no vídeo aí, fique à vontade, tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.